toda hora receber. Então, boa tarde, boa noite quase, né? Para todo mundo, as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos assistirão depois em casa. Vamos começar mais um Quinta de Antropologia com Gesta, no dia de hoje, com a presença do professor Roberto Souza Miranda, que veio nos prestigiar lá de Pernambuco, né? Pernambuco e Campina Grande, né? Para falar de um tema que nos é muito caro, que é a questão da água e da privatização da água e as lutas pela água. A gente tem a satisfação imensa de receber o professor Roberto e, ao mesmo tempo, precisamos sinalizar hoje que estamos com essa atividade, embora bastante tristes, né? Pelo ocorrido ontem com uma pessoa da nossa comunidade, né? Uma aluna. Então, estamos de luto, não é? E acho que nesse momento inicial vamos fazer um minutinho de silêncio para refletir sobre a nossa comunidade, sobre a vida na universidade, sobre a nossa saúde mental, né, as nossas necessidades de cuidado e nos abraçarmos assim, né, nesse momento. Bem, Gesta está aqui cumprindo a sua missão, que é falar sobre a vida, né, sobre as formas de defesa de todo tipo de vida, né? Então, vamos falar sobre a água hoje, que é um elemento essencial para a sobrevivência, para a vida de todos nós, né? Então, eu vou convidar o Roberto para compor a mesa. Vem, minha colega. Aí. Então, vou apresentar um pouquinho o professor Roberto. Roberto, ele é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona, pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais no México, Flaxo, professor da Universidade Federal do Agreste, de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem trabalhado na área de Sociologia Rural, Sociologia Ambiental, com foco nas mudanças socioambientais, especialmente análise das instituições e da gestão dos recursos naturais em comunidades rurais. Pesquisa no campo da ecologia política, com ênfase em conflitos distributivos, na comodificação da água e nas desigualdades de acesso à água. Na extensão rural tem trabalhado sobre o associativismo, cooperativismo, inovação tecnológica. Ele foi membro da Coordenação Nacional da Rede de Estudos Rurais em 2 mandatos, 2022, 2023, 2024, 2025. É editor adjunto da revista Raízes, que é uma importante revista da Sociologia Rural, né? Revista de Ciências Sociais e Econômica, vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande. É membro associado da rede Waterlat Globacity, né?
da Rede de Estudos Rurais, da Sociedade Brasileira de Sociologia e dos núcleos de pesquisa, Laboratório de Estudos Rurais e Ambientais, Laboratório de Observação Permanente sobre as Transformações do Mundo Rural do Nordeste. Então, para nós, é uma alegria muito grande, uma importância muito grande ouvir um pesquisador do Nordeste, né, para falar de temas que são caros a todos nós, né, a questão, sobretudo, da água, da privatização. Nós aqui em Minas estamos com um processo, vivendo o processo de privatização da empresa de saneamento, que é a Copasa, em Minas Gerais. Estamos vivendo assim, a fase final desse longo processo de privatização. Passamos aí por vários problemas aqui na capital, de abastecimento de água, de enchentes. Mas, temos aí uma rede, né, de saneamento e de esgoto, de tubulações muito antigas, da década, né, de 50 anos atrás, que a cidade cresceu demais e a gente sabe que o serviço de água e de esgoto não tem acompanhado, né, o crescimento de Belo Horizonte. Tivemos fortes chuvas aí nesse verão, né? E a cidade explodiu, meu bairro mesmo explodiu, a minha casa, minha própria casa, eu sou testemunha, né, disso, que em bairro Ouro Preto, na minha rua, vários problemas de vazamento de água. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o professor Roberto. Boa tarde. Queria primeiro agradecer a Andréia, a Ana e a Raquel, coordenadoras do Gesta, pelo convite. Dizer para mim que é uma honra estar aqui com vocês nesse dia de hoje e poder compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando e investigando nesses últimos 6 anos. E agora está muito mais relacionado à água, né? Mas na verdade é um esforço que eu venho fazendo já desde 2011 em torno de um campo empírico teórico chamado ecologia política, sempre mesclando com a sociologia histórico-comparativa de Nordeste Lúdico. Então, a ideia desse momento é falar um pouco sobre as lutas sociais pelo direito à água no México e no Brasil. Algumas reflexões teóricas e conceituais a respeito do tema, né? Pegando localidades específicas, no caso do Brasil, o semiárido nordestino, o agreste pernambucano, e no caso mexicano, a cidade do México, uma das alcadias. Bom, qual é o contexto? Desde 2017, que eu ingresso na Rede Alterlat, eu venho realizando uma parceria que agora está muito mais forte, muito mais articulada, com o professor José Esteban Castro e também com o professor Luiz Henrique Hermínio Cunha. Esteban está agora na Federal de Pernambuco como professor visitante, mas é professor emérito da Universidade de Newcastle, e o professor Luiz Henrique é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Então, a fala de hoje vai girar em torno desses 3 projetos, que o primeiro deles foi concluído em 2024, que é a respeito da precarização dos serviços de saneamento básico e a formação dos mercados informais de água no Nordeste. Qual foi o contexto desse projeto, né? Na pandemia, logo que a pandemia explode, muitos de nós ficamos em casa sem muitas coisas para fazer, sem poder sair, e eu comecei a retomar entrevistas que eu tinha de um projeto anterior na cidade de Pombal, Paraíba, e nas entrevistas tinha muita menção à compra de água. Então, isso acendeu uma certa luz, eu fui dialogando remotamente com o professor Luiz Henrique e nós fizemos um capítulo de livro sobre os mercados informais de água na Paraíba. Aí, tanto envolvendo água engarrafada, as pessoas que começam a extrair água, purificar e a comercializá-la, sem todo o processo de regulamentação. E logo que a pandemia se encerra, eu submito essa proposta à FACEP e aprovo e começo a fazer a pesquisa tanto no agreste pernambucano como no agreste paraibano, mas hoje a fala vai focar mais em Pernambuco. O outro projeto foi o que me levou ao México.
que é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de cooperação internacional, que é as lutas sociais em torno do direito à água no Brasil e México, dimensões teórico-práticas e cooperações internacionais. Desse projeto, nós já basicamente chegando no México, em diálogo com o professor Esteban, a gente começa a refletir a partir dos dados que eu já tinha e do que ele vinha fazendo sobre o antecipado insucesso da ODS 6, certo? Que é a água e saneamento. Então nós elaboramos uma proposta, a submetemos à FACEP e ela foi aprovada. E a ideia agora é ampliar esse escopo para mais países. México, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então, qual é o objetivo desse programa de pesquisa? Ampliar o debate a respeito das dinâmicas de comodificação da água no Brasil. Aqui eu coloquei México, mas também a gente vai ampliar para a América Latina como um todo, né? Mas não somente aquelas decorrentes da privatização, mas especialmente aquelas que são resultados da ineficiência ou da ausência do Estado em garantir acesso à água para algumas pessoas. Por que isso é importante? Porque a literatura, especialmente aqui em Globo, a ecologia política, focaliza muito processos de comodificação da água do hemisfério norte ou dos países como Estados Unidos e europeus, na perspectiva da privatização dos serviços. Ou seja, a parte do pressuposto que a população tem um serviço e esse serviço passa a ser executado por empresas privadas. Só que no Brasil nós temos uma dinâmica em muitas localidades que é inversa. Não se tem os serviços e a população, como tem que garantir o seu acesso à água, acaba recorrendo a outras formas. Tá? E o outro ponto, o outro objetivo, é fortalecer a cooperação internacional. Por quê? Porque muito do que está acontecendo no Brasil já aconteceu, por exemplo, no México, nos anos 90. O nosso marco legal de saneamento, o novo, é de 2020. A Lei de Águas do México é de 1992. Uma dinâmica do México de se inserir no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né, juntamente com os Estados Unidos, Canadá e o próprio México. Então, uma das exigências era que o México aprovasse uma legislação que privatizava a água, no sentido mais duro possível, porque privatiza a própria extração com outorgas que são hereditárias, tá? E individuais. E quais são os pressupostos teóricos? Para esse debate tem toda uma discussão que envolve produção de conhecimento, referências, conceitos, ideias. Então, eu estou partindo da sociologia histórica comparativa de Norberto Elias, mas não uma perspectiva que carrega uma visão teleológica, como eu estou falando ali nos próprios slides, mas para olhar para o retrospecto histórico. Como é que eu torno isso menos abstrato? Até o século XVIII, nós tínhamos no mundo o que muitos pesquisadores vão chamar de... não é livre acesso à água, né? Mas era a lei de sede, como se fosse uma lei de sede. Se a pessoa tem sede, ela pode ter acesso à água. Inclusive, os escravizados tinham direito a tantas canecas de água no trajeto da África até o Brasil. Mas no século XIX, na Inglaterra, não no Reino Unido como um todo, começa a haver uma mudança com o processo de desenvolvimento das cidades, industrialização, que é a privatização dessas fontes de água e da distribuição de água. Então você vai ter alguns atores que emergem nesse contexto. A pessoa que explora a fonte, aquele que compra, que se converte no consumidor, e no caso da Inglaterra, o ladrão. Porque nem todo mundo conseguia comprar água, mas precisava da água. Então você tem uma dinâmica, digamos, nesse contexto específico com essas características. Se nós formos, por exemplo, para o norte da África, até hoje tem pessoas que deixam vasilhas com água para que os transeuntes ou os viajantes possam tomar essa água. Então tem uma perspectiva diferente, que eu poderia chamar aqui também de uma perspectiva mais moral em relação à água, né? E o Norberto Elias é importante para esse histórico, porque no Brasil, se eu pegar alguns casos aqui, bem específicos, por exemplo, São Luís, até o final do século XIX, estou falando do Maranhão porque é o meu estado, então,
você tinha uma figura muito ilustre que dá nome à lagoa, que foi a São Luís, tem a Lagoa da Jança, né? Ana Jança era uma mulher que vendia água e utilizava os escravos para levar essa água. A água era vendida em lata, se vendia por lata. O mesmo acontecia em Belém, o mesmo acontecia em outras capitais do Nordeste. E os serviços vão sendo implementados com rede de abastecimento de forma privada no final do século XIX. Tanto em São Luís, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo e em outras localidades. Só depois é que o Estado passa a assumir esses serviços. E na Europa tinha uma dinâmica já muito forte de privatização e de limitação, consequentemente, do acesso. E nós vamos ter, a partir dos anos 80, uma nova onda de privatização. Então, pegar esse retrospectivo, fazer esse retrospecto histórico é importante para que a gente possa mapear as diferenças e as estratégias, tanto discursivas como simbólicas, e até mesmo o próprio vocabulário que é elaborado para que se alcance os objetivos atuais de privatização. E o segundo referencial é a ecologia política da água, porque ela possibilita a compreensão, primeiro, que as relações de acesso à água são causadas por desigualdades e injustiças sociais históricas e estruturais. Aí aqui a gente pode dar vários exemplos no próprio Brasil, de povos originários, de afrodescendentes. O México a mesma coisa, que perderam o seu acesso à água. No México tem umas histórias bem interessantes, mesmo na cidade do México, porque em algumas famílias mais da periferia, de partes que hoje englobam a cidade do México, mas há 40 anos não era a cidade do México, que eles sabem nadar. Só que os seus filhos não sabem, porque não tem mais água. Essa água foi drenada para ser usada pela grande cidade, que é a cidade do México. Então, é muito difícil que hoje uma comunidade mexicana que tem acesso à água permita que a Conágua ou a qualquer outro órgão público entre em seu território, porque ele sabe que ele vai ficar sem toda a água que ali existe. Segundo, de que todos os ambientes hidráulicos são construções sociais e, portanto, não possuem nada de natural. Então, a ecologia política desnaturaliza esse processo, que eu vou mostrar mais adiante. Ele é muito colocado a partir de alguns termos que são muito fortes hoje, como escassez hídrica, por exemplo. Crise da água, crise hídrica. Então, é uma forma de naturalizar, e você traz outras estratégias que vão pautar-se numa gestão que acentua a desigualdade e limita o acesso. E, por fim, os processos de comodificação da água, os mais variados possíveis. Tanto aqueles relacionados à privatização dos próprios serviços, pensando aqui no modelo inglês, como aqueles que se atribuem a concessão para empresas privadas, que é o modelo muito mais francês. Nós temos no Brasil exemplos já em vigor, mesmo antes do marco do saneamento, 2020, que é a BRK Ambiental, por exemplo, atuando fortemente em todas as capitais do litoral, basicamente do sul até o norte, na gestão do esgoto. Então, é um grande potencial para, nessas privatizações, agora loteamento, ter várias dessas concessões, dessas privatizações adquiridas por ela mesma. Então, o que é comodificação? Por que esse conceito é importante, né? Ele é um substantivo, commodification, que passou a ser usado na linguagem corrente a partir de 1977, e é um conceito tributado ao entendimento de Karl Marx sobre a forma como o capitalismo se desenvolve, significando a transformação de relações anteriormente não mercantis em relações comerciais, relações de troca e compra e venda. Aqui eu não estou dizendo que a água se tornou plenamente uma mercadoria, certo? Não estou aqui dizendo que a água se tornou uma commodity como o petróleo. Você tem uma empresa que extrai o petróleo, e você pode ter essa mesma empresa processando outras empresas que compram esse petróleo bruto, que o processam, transformam aí nos seus vários tipos, né, gasolina, querosene e outros derivados, e depois repassam para distribuidores, chega no posto de gasolina e a gente compra. Não. Porque a água é diferente. Você pode ter uma outorga, como a Coca-Cola tem, e outras tantas, extrair essa água e ela mesma engarrafar e vender numa lógica que não está associada à cotação em bolsa de valores. Muito embora você possa ir no supermercado hoje, eu vejo isso muito em Recife, e comprar água italiana,
francesa engarrafada de 500 ml, 100 reais, 200 reais, as pessoas compram, né? Ou ir para um restaurante. Então o mercado de água engarrafada ele é muito forte, está muito presente nas nossas vidas, tanto de maneira formal como informal. Qualquer cidade ou área rural do Brasil, você vai encontrar aqueles garrafões azuis que as pessoas compram a sua água, e quem tiver a oportunidade de ter uma água doce ou colocar um filtro, vende para encher esses garrafões por R$2, R$3. É uma prática super comum no semiárido nordestino, até porque a água, via de regra, é salobra, né? Então quem consegue deixar uma água mais palatável, a vende. Isso aí eu fiz esse movimento de pensar em matérias, e aqui é para ressaltar um pouco esse vocabulário associado à comodificação da água, que ele está presente tanto no espectro da esquerda como da direita ou do centro, como vocês queiram chamar. Aí você vai ter muitas matérias, tipo, a ONU aponta piora na escassez de água doce em todo o mundo. Essa linha é basicamente sobre escassez. Aí você vai para o Estadão. Tá saindo o som, tá? E o Estadão, que sempre se supera nos seus títulos, né? Escassez da água cada vez maior, o que afeta de frente o agronegócio, diz executivo da Tereos. Aí você vai para a CBN, né, também direitona, escassez hídrica, Cantareira entra em restrição e reduzirá o uso de água. Ou seja, eles estão querendo naturalizar esse processo para que possa se cobrar mais. Mas vamos dar exemplos aqui. Se realmente fosse escasso, a gente não teria vida em São Paulo, não teria vida em Campina Grande, não teria vida em Caruaru. Tem água ali. O problema não é de escassez, o problema está na distribuição. Certo? Então você reforça desigualdades históricas, como bem destaca a ecologia política. Você até reforça perspectivas coloniais. Se nós pegarmos o exemplo da cidade de Lima, Jacarta e até mesmo Rio de Janeiro, as regiões que continuam sem acesso à água hoje são as mesmas de 200 anos atrás, com algumas pequenas diferenças. Onde estão as elites, tem a água sempre, com sua grande capacidade de armazenamento, de purificação, e onde estão os pobres, está a falta de água. Aí nós seguimos, né, que é o de governança. Esse chama muito a atenção. O futuro não pode secar. Governança, democracia e o enfrentamento à falência hídrica do Brasil. Veja que muitas vezes não se usa mais nem água, né? Só o termo hídrico. É falência hídrica, é futuro hídrico, governança, gestão. Aí avançamos para pegar um pouco do governo federal também, né? Crise hídrica em São Paulo entra na Agenda Nacional de Recursos Hídricos. Aí tem esse outro jornal de baixo impacto, mas na Bahia também você vai encontrar. Bahia marca presença no INCOB, maior evento de governança da água. Por que eu estou destacando tanto governança também? Porque ele é um conceito que a ONU implementa para modificar as estratégias de gestão, e aqui estou pegando gestão não como política de gestão de água, mas apenas a gestão. Que no estado vizinho, em São Paulo, os chamados comitês de bacias, basicamente tirou todas as populações menos favorecidas, agricultores, e basicamente tem canavieiros e suas associações controlando todos esses recursos. Aí você tem o quê? Um controle do setor suco-alcooleiro, implementando um novo modelo de governança da água com a grande chancela do Estado. Por que eu falei anteriormente que não é um processo de transformação plena da água em mercadoria? Porque essa comodificação, ela existe porque o Estado a impulsiona em grande medida e porque o Estado a estimula, tanto quando ele privatiza, quando ele deixa determinadas localidades sem acesso à água. Vamos dar aqui um exemplo bem claro, pensando no Nordeste. A primeira fase da transposição do Rio São Francisco foi inaugurada em 2017. Certo? Então chegou primeiro no eixo leste, na Paraíba e Campina Grande. Em Pernambuco só veio chegar agora. Agora não, 2024. Mas você não tem uma estrutura de distribuição. Você tem a água, mas não tem a estrutura de distribuição para a população. Ou seja, é um modelo de governança que acaba acentuando desigualdades,
mas as pessoas que mais precisam, indústrias, agricultura, podem utilizar esse recurso vital de forma descontrolada, porque não se há nas outorgas, elas são autodeclaradas, né? Não tem uma mensuração. No México é interessante, não tem uma mensuração do volume de água, mas se mede pelo consumo de energia. Aí eu vou dar um exemplo de como isso afeta, por exemplo, agricultores familiares mexicanos mais à frente. Aí, segundo, eu trouxe aqui um caso da Copasa, que eu fiquei chocado quando o André mandou o vídeo da égua Amora, né? Eu fiquei comovido com a história e preocupado. Como um local tão vital e tão perigoso, se ali cai uma pessoa, teria morrido também, né? E assim, numa área sem nenhuma sinalização e afetar o abastecimento de uma população tão grande como a cidade de Belo Horizonte, né? Então é uma estratégia também de você fragilizar essas estruturas, esses serviços, para que a privatização venha como solução. Só que a solução São Paulo está mostrando como é já, né? Vai ser como a Equatorial. A Equatorial, ela administra o serviço de energia elétrica do estado do Maranhão e é horrível. Então, imagine pegando a Sabesp, que é uma grande empresa, uma empresa sem um histórico equatorial no serviço de abastecimento de água, pega a maior empresa do Brasil para fazer a gestão. E por fim seriam essas matérias mais vinculadas à esquerda, né? Que aí tem o Brasil de fato. Privatizada, Sabesp lucra com escassez hídrica em São Paulo, ou seja, até a esquerda utiliza o termo escassez hídrica. Ele não está vinculado a um único espectro do campo político. Tá? E isso vai, como o José Esteban Castro bem destaca, isso é um debate que envolve a democracia. Muitas dessas mudanças que anteriormente, por exemplo no Chile, foram feitas durante ditaduras, agora nós estamos fazendo uma retirada de direitos durante um processo democrático, com governos democraticamente eleitos, que simplesmente estão privatizando esses serviços essenciais e aumentando a tarifa. Em São Paulo a água já está mais cara. O preço da tarifa já aumentou, porque essas empresas buscam o lucro. E o interessante, por isso que é boa perspectiva histórica comparativa, que o mundo está fazendo o inverso. Na Inglaterra, muitos estão sendo reestatizados pelos municípios, na França, na Alemanha, no próprio Estados Unidos. Quando eu estava em Barcelona em 2017, conversava com o professor Davi Sauri, ele me disse, olha, a Águas da Catalunha veio até o departamento de geografia e pediu para a gente fazer um estudo para saber por que o consumo de água estava diminuindo na cidade. Primeiro eles foram controlar a eficiência, né? Reduzir vazamentos, para poder ter mais lucro. Só que aí depois aumentaram a tarifa, as pessoas reduziram. Então eles não conseguem ter um lucro constante porque as pessoas vão utilizar a tecnologia mais eficiente, como máquinas de lavar, ou então os migrantes, como eu via muito, principalmente no norte da África, vão recolher água nas fontes para usar nas suas casas, porque a água é muito cara. Então, mais uma vez, afeta as populações menos favorecidas. E aqui, para poder ir mesmo para a parte mais empírica, e sair um pouco da conceitual, só fazer um adendo em relação a um conceito que é muito utilizado, eu tive muito em diferentes espaços, que é do antropoceno, né? Que inicialmente veio com contribuições, mas, por exemplo, para a ecologia política tem algumas limitações, porque ele joga todos os problemas para a representatividade, para a totalidade, para a representatividade dos seres humanos. Só que a gente vê na prática, com as nossas pesquisas, que não é bem assim que as coisas realmente funcionam, entendeu? Então as escolhas desses dois referenciais vão muito nessa direção, para dar conta dessa realidade que eu tenho encontrado, o professor Esteban, o professor Luiz também. Pode passar, por favor. Então eu fiz um pequeno recorte de mercados informais e abastecimento humano, né? Para mostrar mais conflitos para vocês. Então nós temos esse clássico, que é filme, inclusive, está no YouTube, lá teve 2 revoltas, né, de Cochabamba, porque privatizaram a empresa de abastecimento e como a população começou a coletar água da chuva, eles proibiram a coleta da água da chuva. Assim como os israelenses fazem com os palestinos, que eles não podem coletar e armazenar água da chuva. E é um debate que a gente pouco vê na universidade, né? De explorar o que acontece, por exemplo, no Oriente Médio, em termos de conflito,
o que está acontecendo em parte da África com o Egito, que quer controlar todo o volume de águas do Nilo. Então você tem aquela região com muitas tensões e mais conflitos do que a América Latina nesse contexto atual. Mas a Bolívia é sempre um espaço de tensão, porque boa parte da população de Cochabamba, mesmo com todo o tempo que se passou, aí, 20 anos, continua recorrendo aos mercados informais de água, porque a infraestrutura de abastecimento não garante esse acesso a toda a população. Ou seja, nós estamos muito longe de alcançar as metas da ODS 6. Outro exemplo aí de Angola, em Luanda, que é um dos principais setores da economia. Eu coloquei porque isso se assemelha muito ao caso que eu vou apresentar para vocês em Pernambuco. Ele é um setor vital para a economia. Quem pode comprar água e armazenar, o faz para revender. Qual é a grande questão? Esses caminhões-pipa geralmente são de 8 mil litros, 12, 16. Nem todo mundo tem infraestrutura para armazenar toda essa água. Então, quem tem, compra, armazena e a revende no retalho. 100 litros, 20 litros e por aí vai. No Nepal você tem a questão dos poços particulares, né? E a população mais pobre é quem mais gasta para ter acesso à água. E quem controla essas fontes no Nepal são os grandes comerciantes e os políticos. É o que acontece na Paraíba, por exemplo. Tem uma matéria bem legal no The Intercept Brasil sobre Doda de Tião, que ele é deputado estadual, tem muitos anos, acho que uns 30, e ele controlava as fontes de água na sua cidade. A população não tinha acesso à água encanada, muito embora a maior estação de água tratada da região esteja nesse município para abastecer a cidade de Campina Grande. Aí o acesso à água no Brasil e no México, segundo a ONU. Eu quis trazer esse parâmetro, esses quadros, muito mais para a gente ver como estão as ODS e como os governos também querem mostrar uma foto que não é o que realmente está acontecendo. Segundo a ONU, o Brasil tem 89% da população com acesso seguro, a uma fonte segura de água. Esse é o da ONU, mas se você pegar o da ANA, é pior, que ele diz que é 93% da população com acesso a uma fonte segura de água. Mas quando você começa a ler o relatório, para chegar a esse percentual, o governo flexibilizou muito o que é uma fonte segura de água. Por exemplo, se eu armazenar água da chuva, sem nenhuma análise para saber se ela é plenamente potável ou não, ela é uma fonte segura. Então isso eu estou colocando quem? População, basicamente, do semiárido do Brasil, né? Que não tem só no Nordeste, acho que deve estar acompanhando também no Norte de Minas Gerais relacionado a isso. O outro, por favor. O México é mais realista, também não tinha como ser diferente, né? 43% da população apenas tem acesso a uma fonte segura de água, cidade de 2024. Então, isso mostra porque no México se tem uma infinidade de caminhões-pipas. Acho que a coisa que mais me chocou quando eu estava na cidade do México era quando eu chegava na faculdade, porque eu nunca vi tanto caminhão-pipa na minha vida. Um dia eu contei em 5 minutos mais de 30 subindo, todos com capacidade para 18 mil litros. Então, essa fala também veio dessa observação e do que eu já fazia no Brasil. Então, mas essa... Não, pode voltar. Não, tá bom. Então, eu vou explorar no Brasil, analisar, é a melhor palavra, o mercado informal de água em Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que lembra muito Luanda. Ela tem a informalidade como principal característica da sua economia. Tanto para a produção de sulanca, como a produção de jeans. A economia gira em torno da informalidade. E a água não podia ser diferente. E ao mesmo tempo foi a única cidade do Nordeste em que o Jair Bolsonaro teve mais votos. Santa Cruz do Capibaribe. Então, ela está localizada no Agreste de Pernambuco. Ela está na cor aí laranja, já fronteira com a Paraíba. E esses 4 municípios que eu destaquei, Caruaru, que é um município com quase 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte e Toritama, tiveram um colapso no seu sistema de abastecimento de água entre os anos de 2017 e 2020. Ou total ou parcial. Caruaru foi parcial, mas Santa Cruz do Capibaribe foi total.
inclusive que até quem pagava a tarifa de água era abastecido com caminhões-pipa. Então, Santa Cruz do Capibaribe tem um fornecimento de água intermitente e desigual. Ele varia muito entre bairros, até mesmo ruas, e muitas famílias têm que recorrer ao carro-pipa. Qual é o grande problema? Para você recorrer ao carro-pipa, como eu já tinha falado, tem que ter infraestrutura. Quem tem uma cisterna de 5.000 litros e uma caixa d'água de 5, consegue comprar 10.000 litros. Quem não tem, depende desse mercado informal de pequenas quantidades, que corre mais risco. E ao mesmo tempo não tem nenhum controle em termos de salubridade ou potabilidade dessa água. Aí outra característica dos mercados informais é o preço da água, né? No Brasil eu peguei o parâmetro das principais companhias, né? Que é 10 metros cúbicos de água. Então no mercado informal Santa Cruz do Capibaribe, isso foi em 2024. Não sei se continua o mesmo preço. 10 metros cúbicos custava entre 200 e 250 reais. O mesmo valor de água fornecido pela Compesa, que é a companhia estadual, com água tratada, custa R$ 61,77. É uma diferença bem expressiva. Mas quais são as pessoas que têm que recorrer ao mercado informal de água? As mais pobres. Então elas têm que gastar uma parcela muito maior da sua renda para ter acesso à água. Ou seja, a não garantia do Estado a esse direito vital acentua mais desigualdades, porque elas vão deixar de fazer outras coisas em suas vidas para poder ter acesso à água. E esse valor pode aumentar se for período de seca, porque as fontes ficam mais distantes. Pode deixar aí. Essa estrutura é muito comum e é a principal forma de abastecer carro-pipas. Essas caixas d'água têm em média 10.000 litros, essas estão lá, são em azuis. Os proprietários da terra, via de regra, têm outorga estadual para a extração dessa água, então ele faz uma extração legal dessa água. O mercado é informal, mas tem essa parte que é formal. Só que ele comercializa sem nenhuma garantia de potabilidade e os caminhões também não têm esse adesivo que você vê nas capitais, ele tem um controle muito maior, que é água potável. Só tem que é carro-pipa, o número do WhatsApp ou o endereço do Facebook. No Facebook eu encontrei vários desses vendedores, né? Então o dono raramente possui carros e, como eu disse, muitas vezes extrai a água legalmente e vende para proprietários de caminhões-pipa. Pode passar, por favor. Então, qual o perfil desse dono de caminhão-pipa em Santa Cruz do Capibaribe? Ele pode ser um empresário. Empresário na maneira de falar, né? Não está formalizado enquanto empresa, mas ele tinha um caminhão que fazia outro tipo de entrega, fretes, e ele converteu num caminhão-pipa. Eles mandam colocar esse pipa, que é outro segmento que cresceu muito em Campina Grande, que é uma cidade que fica aí perto, que é a fabricação desses pipas para os caminhões. Então é toda uma estrutura, uma cadeia bem rentável. E em Santa Cruz, eu e uma aluna, nós encontramos o caso de 3 irmãos no ramo. Começou o primeiro irmão, ele começou a ganhar dinheiro, o segundo foi trabalhar com ele, depois caminhou, comprou um caminhão e agora estão os 3 no ramo comercializando água. Esse tipo de comercialização não é tão fácil de se ver nas ruas, porque ele é feito por agendamento. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu quero tantos litros, ele vai dizer o mínimo de água que ele leva. Depende da capacidade total do veículo dele, né? Mas via de regra não levam menos de 10.000 litros. E pode ter um ajudante. Muitas vezes tem um ajudante, tem que pegar a mangueira para colocar água nas próprias casas. Pode passar, por favor. Esse é o mais comum em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que não tem uma cidade no Brasil que tenha mais Toyota Bandeirante do que Santa Cruz do Capibaribe. Então as pessoas converteram essas Toyotas Bandeirantes em Toyotas Pipa. E eles colocam esses alto-falantes como estão aí. Por que é que eu fiz ilustração? Porque quando eu fui a primeira vez, eu fui tirar fotos e eu fui coagido, né? Tá tirando foto porque já tinha me apresentado pela universidade e tudo mais. Aí eu optei por usar ilustrações para não ter nenhum problema futuro com esses proprietários, mas manter a fidelidade do tipo de veículo. Então, esse veículo que tem o alto-falante, ele fica rodando, eu não sei se
Em BH isso acontece, em Recife ainda acontece, né? Com gás e outras coisas. Que é um carro que fica passando vendendo álcool. Esse é o carro da água. Ele fica o dia todo circulando pelos bairros periféricos e as pessoas saem nas suas portas e falam: eu quero 10 litros, 20 litros. E vão comprando no retalho. Por quê? Porque eles não têm estrutura para armazenar uma quantidade maior de água, ou talvez não tenham dinheiro para comprar essa quantidade de água. R$250, R$200. Pode passar, por favor. Essa é uma outra forma de comercialização, que é a água para beber ou cozinhar. Esse também tem alto-falantes, são muitos vendedores e há um zoneamento informal, tanto em Caruaru quanto Santa Cruz de Capibaribe, bem como Toritama. Então, geralmente eles circulam entre 6 e 8 da manhã, horário que as pessoas ainda estão em casa e compram água para preparar os alimentos, para beber, enfim, encher os recipientes de água da geladeira. E é a chamada água doce do Murici, só que ela pode vir de qualquer lugar. Mas todos vão dizer que é da mesma fonte, que é uma água doce do Murici. E as pessoas saem com seus garrafões, como essa ilustração mostra, desce um ajudante, tira uma mangueira do assoalho, coloca dentro do garrafão e enche o garrafão. Aí você paga R$2,50 por esse garrafão, via de regra. No máximo R$3. Pode passar. Agora vamos para o... antes disso, só falar um pouco para trazer a questão das lutas, né? Porque o título também é esse. Em Santa Cruz você não tem uma mobilização como se encontra no México, com manifestações, com movimentos sociais organizados. Você tem algumas estratégias de luta que são mais presentes nas rádios ou em momentos políticos. E agora, como a governadora é da região, vai tentar a reeleição, está chegando água na cidade, né? Ela está implementando, pelo menos para essa água da adutora chegar em alguma fonte, e a própria Compesa abastecer as casas com carro-pipa. Então é um cenário que está sendo modificado no ano de 2026, depois de mais de 40 anos que a cidade se mantém dessa forma. O caso do México, ele já é mais antigo nessa perspectiva de comercialização informal, porque ele remete à Lei Nacional de Águas de 1992. Então, quando você implementou essa lei, abriu um caminho para a privatização, e em muitas cidades do país que logo privatizaram, como Tijuana, que é o local desse estudo, as famílias recorrem a diferentes formas de abastecimento, água da chuva, certo? E mercado informal. Então é muito comum no México como um todo os tambores de 200 litros de água, para você comprar água e armazenar em estruturas menores. Esses aí são os privados, os caminhões são iguaizinhos, aí são grandões, e todos têm esse nome aí, Serviço de Água Potável. Embora a potabilidade seja muito duvidosa, porque uma grande recomendação que pelo menos que eu recebi quando cheguei lá, era para comprar água até para escovar os dentes. A gente não podia beber a água que era fornecida pela empresa pública. Adiante. Qual foi a área que eu focalizei esses mercados informais? Essa é a alcadia de Tlalpan, na cidade do México. Recentemente eles modificaram a sua organização geopolítica. Deixou de ser um distrito federal e passou a ser uma cidade com 16 alcadias. A cidade do México é muito grande, né? 22 milhões de habitantes, essa alcadia tem 700 mil habitantes e é a alcadia que mais tem serviços de abastecimento com carro-pipa. Então eu recorri a dados oficiais para verificar a expansão urbana dessa região nos últimos anos. Então você tem uma expansão que ela é mais acentuada nos anos 2000, que também dialoga com o processo de gentrificação que está sendo muito intenso na cidade do México, e as pessoas estão indo em direção ao sul, que são as áreas que possuem ainda casas mais baratas, ou então criando assentamentos irregulares nessas áreas mais verdes. Os dados oficiais não mostram, mas essa área aí está Cumbre de Arrusco, perto do número 3, está cheio de casa. Não tem mais esse verde todo como os dados oficiais mostram. E nessa alcadia você tem a implementação de um programa oficial para o fornecimento de água por carro-pipa. Qual foi o processo? O México passou 70 anos com o mesmo partido, que é o PRI, no governo. E em 2018, com a vitória do López Obrador,
ele começou a implementar o que eles chamam de planos de justiça, especialmente voltado para os povos originários, para garantir direitos fundiários, direito à água, mas também para as populações afrodescendentes. E com esses planos de justiça, se garantiu a qualquer pessoa o direito humano à água, mesmo que ela more numa localidade em que ela não tenha a posse efetiva, formal, do terreno, da casa. Se ela comprovar que ela mora ali, ela vai ter acesso ao carro-pipa. Então é diferente do Brasil. No Brasil, está com Santa Cruz do Capibaribe, você tem uma realidade que o Estado não podia garantir o acesso, primeiro porque só faz isso em áreas rurais com a operação carro-pipa. Segundo, porque alegava que muitas áreas não eram bairros devidamente aprovados pela Câmara de Vereadores, Santa Cruz do Capibaribe, legalizados e tudo mais, que eram área de invasão. Pode passar, por favor. Então, como é o mercado informal na cidade do México, lá em Tlalpan? Eles usam uma outra medida de quantidade de água para abastecimento, porque o abastecimento é cobrado bimestralmente. Então, é 16 metros cúbicos, que no mercado informal é até mais caro do que no Brasil, né? Custa, só que é mais água, né? Então acaba sendo mais barato. Quase R$400. Só que o mesmo volume de água fornecido pela Seguiágua custa R$ 53,28. Então a população acaba gastando mais dinheiro nesse mercado informal do que se tivesse o abastecimento pela Companhia Pública de Fornecimento de Água. Tá? Então o valor por metro cúbico no mercado informal é mais caro, e se a distância for maior e difícil acesso nas montanhas, fica mais caro ainda. Tá? Pode avançar. Como eu falei anteriormente, depois de 2018, especialmente depois de 2024, quando a alcadesa Gabi, esqueci o resto do sobrenome dela, mas Gabi, ela ganha, que é do mesmo partido da atual presidente, o Partido Morena, ela implementa um forte programa de abastecimento de água por carro-pipa. Para se ter noção, esses foram dados oficiais do Departamento de Carro-Pipa. São 312 caminhões-pipa contratados, 172 deles com capacidade para 16 metros cúbicos e 140 com capacidade para 8 metros cúbicos. O ano passado, eles realizaram entre 13 mil e 16 mil viagens para levar água para essa população sem acesso à rede de abastecimento. Porque eles não podem entregar água a quem tem acesso à rede, mesmo que esse acesso seja intermitente, que tenha água, sei lá, uma vez por semana. O programa não garante. E o valor total gasto por ano é bem alto também, né? Um pouco mais de 58 milhões, convertendo para reais. Isso implica dizer que, se o Estado tivesse um planejamento, porque isso é só o que a alcadia gasta, a própria cidade do México, o que seria a prefeitura, também tem carros-pipas atuando nessa área. Então o valor é bem maior do que esse. Poderia estar investindo em infraestrutura, para garantir um acesso regular, com água tratada, e plenamente assegurar a universalização desse acesso, como prevê a ODS 6, o ODS 6. Então, como é que se faz para ter acesso a essa água? Você faz um cadastro do Departamento de Água Potável em pipas, esse é o nome do departamento. Você só precisa comprovar a residência. Como é que você comprova? Pode ser com foto, ou alguém verificar se a casa está lá, pode ser uma invasão, pode ser algo regular. E constantemente tem desmembramento. Por quê? Como está muito caro a cidade, um filho que se casou, ele faz um puxadinho ao lado, ou faz em cima, e já é uma nova unidade, já tem que ter um novo cadastro, já é uma nova residência para ter acesso à água. Essa água não é gratuita, ela é subsidiada. Só que o valor é simbólico, né? E também tem que ter uma estrutura para armazenar. Você paga por 8 metros cúbicos, um pouco mais de R$12. E por 16 metros cúbicos, um pouco mais de R$25. Comparando com o preço do mercado informal, é muito mais barato. Mas, como eu disse, a potabilidade não é assegurada. Certo? E tem muitos problemas, porque você não pode ter o mesmo carro-pipa levando água para duas residências, porque havia muita fraude.
com comercialização ilegal de água, desvio, tem que ser para uma única residência. Então, aqueles que não têm a estrutura completa de armazenamento têm dificuldade de ter acesso à água. E tem supervisores. Eu fui uma vez com eles a campo e encontrei o chefe do departamento, os supervisores, aleatoriamente fiscalizando os caminhões, que são muitos. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo da frota, né? Cada empresa tem uma cor diferente. Então, a vermelha é uma empresa que tem um tipo de contrato com um período X, e a branca é outra, também vai ter amarelo, vai ter azul, porque são várias empresas que atuam nesse segmento, e os caminhões são literalmente desse tamanho e desse formato, são caminhões grandes. Então, a Alcadia tem 4 fontes de abastecimento que eles chamam de garças, e a principal delas fica do lado da Flaxo, que leva para esses bairros mais pobres, porque um dos critérios para retirar água de determinada fonte é a distância, porque isso interfere no preço que se paga pelo contrato. E agora eu acho que acabou. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Tá gravando? Tá aí? Não? Olha, sabe? Acender a luz, né? Acho que é uma questão de... Alô, alô, alô.